Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário aí que você estiver nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um Auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 190, onde vamos estudar, olha aqui ele, ó, Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 27, penúltimo capítulo, né? Mas ó, ainda faltam mais de 30 estudos aí pra gente terminar essa série, tá? Penúltimo capítulo. Ok, capítulo 27. É aquele que fala: pedi e obtereis. E aí a gente vai estudar hoje os itens 18 até o 21. Ação da prece. E ele fala da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Tem muita gente de muita crença religiosa. Não, morreu, não tem que fazer mais prece por aquele fulano, não, e tal, né? Hoje em dia, de uma certa maneira, já não é tão assim, né? Mas ainda tem muita gente que pensa isso. Então é o que nós vamos estudar hoje, tá bom? Muito bem, a nossa página na internet, você já está vendo aqui, ó, www.evangelionolar2012.blogspot.com. Entrou lá, o que você vai encontrar? Toda semana um novo estudo. Esse que você está assistindo agora. Você vai encontrar um vídeo, você vai encontrar o texto do Evangelho, você vai encontrar o texto da página de preparo. Hoje é do livro Fonte Viva, do Chico Xavier, do Emmanuel, desculpa, psicografado pelo Chico Xavier. Você vai encontrar o significado das palavras mais difíceis, vai encontrar o passo a passo de como fazer Evangelho no lar, vai encontrar o Tira Dúvidas. Ainda assim, se tiver dúvida, manda um zap para cá. Você não sabe qual é o nosso WhatsApp? Olha aqui, ó, 21 99247 5631. Vou repetir, hein? 21 99247 5631. Manda o WhatsApp, a gente sempre responde, tá? Agora, de repente você prefere mandar por e-mail. Você sabe qual é o nosso e-mail? Aqui, ó, amor, perdão e fé, @gmail.com. Repetindo, amor, perdão e fé, @gmail.com. Pode mandar também. Agora, os e-mails, muitos deles caem naquele spam, caixa de lixeira, e depois ele se apaga automaticamente. E aí eu não visualizo. Você mandou o e-mail, passaram 10 dias e eu não respondi, manda de novo, é porque provavelmente eu não consegui visualizar, tá? Ainda para quem quer me acompanhar pelas redes sociais, aí pelo Facebook ou pelo Instagram, aqui ó, Sérgio W. Soares. É só botar lá, Sérgio W. Soares, e me adiciona lá, que a gente vai poder conversar, trocar ideias também através dessas redes sociais, tá? Então, mandei para vocês aqui os 3 canais de comunicação que tem para poder conversar comigo. Ah, Sérgio, eu quero falar de terapia, quero falar de curso, quero falar de rádio espiritismo, quero só conversar, desabafar, ser ouvido por alguém, né? Bacana, quero tirar dúvida do Evangelho lá, pode mandar por qualquer uma dessas redes, tá bom? O nosso Evangelho no Lar, ele também tem um Facebook. Então esse, ó, vamos lá, vamos curtir, vamos compartilhar. Qual é o Facebook do nosso Evangelho no Lar? Aqui, ó, facebook.com/Evangelho no Lar 2012, tudo junto, tá? facebook.com/, aí bota tudo junto, Evangelho no Lar 2012. 2012 é o número 2012, tá? Então você clica no curtir, no compartilhar. Vamos levar cada vez mais adiante essa ideia, essa proposta do Evangelho no Lar. E a gente informa também que o nosso estudo ele é transmitido na Rádio Espiritismo. Aqui, ó, www.radioespiritismo.com.br. Então você pode clicar, pode acompanhar lá na Rádio Espiritismo toda sexta-feira tem outros dias e horários lá, e você vai na grade de programação que você vai encontrar os dias e os horários dos nossos estudos, tá bom? A gente lembra que daqui a pouco terá a fluidificação da água, prepara aí a jarra, prepara aí o copo, tá? Que teremos também a fluidificação da água. Mas Sérgio, você está... É uma gravação, isso, sim, eu estou aparecendo, você não vai fluidificar a minha água, mas você que está aí, você está ao vivo. A minha água, sim, é uma gravação,
A tua não, ela está aí ao vivo na tua frente, ok? Vamos para a prece de abertura então. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores, nossos anjos da guarda, obrigado por mais esta oportunidade que nos é dada ao estudo, ao aprendizado e ao conhecimento. Agradecemos aos anjos guardiães que desde cedo aqui se encontram preparando, harmonizando, higienizando, espiritualmente falando, este local. Que possamos, então, nesse Evangelho no Lar, compreender e assimilar os conteúdos e principalmente colocá-los em prática. Que possa transcorrer tudo num clima de muito amor, de muita paz, de muita alegria, de muita proteção. Que assim seja, graças a Deus. Então, tendo feita a prece de abertura, vamos para a leitura da página de preparo. A gente lembra que a nossa página de preparo, ela não é leitura aleatória. A maioria pega, abre ao acaso e beleza, né? São textos maravilhosos, mas nem sempre esse texto tem a ver com o assunto do Evangelho. No nosso caso, não. A gente fez a seleção, ele tem a ver com o assunto do Evangelho. É uma página de preparo para valer, tá bom? E aí, do livro Fonte Viva, capítulo 112, o título é Que farei? O que eu farei? O que farei? Né? Então, o autor desse livro é o Espírito Emmanuel e quem psicografou foi o Chico Xavier. Ele começa pegando uma passagem de Paulo que foi anotado em Atos, capítulo 22, versículo 10. Não foi às 22 horas e 10 minutos não, tá? Esse 22, 2 pontos, 10, 22, capítulo 22, versículo 10. E Paulo falou assim, que farei? Vamos entender então, né? O Emmanuel, ele vai explicando assim, ó, milhares de companheiros aproximam-se do Evangelho para o culto inveterado ao comodismo, enraizado ao comodismo. Muitas pessoas, né? Geralmente a pessoa vai para uma igreja quando ela está sofrendo, mas querendo que alguém resolva o problema dela. Quando ela percebe que ela vai ter que ter trabalho, vai ter que se esforçar, muita gente, ó, cai fora, não é verdade? Eu quero que seja do jeito mais fácil para mim. Eu ter que ter trabalho? Ah, não, Sérgio, não dá não. Então muita gente vai buscar o Evangelho, as lições do Mestre Jesus, para ter esse conhecimento, mas conhecimentos que levam a pessoa a um comodismo. E aí, ele continua. Como dominarei? Interrogam alguns. Como descansarei? Indagam outros, né? São poucos os que falam assim, né? Como trabalharei? Como poderei ajudar? Como poderei... Isso aí é muito comum a gente ver nas casas espíritas. Se a gente for ver o percentual, talvez a cada 100 pessoas que chegam numa casa espírita num sentimento de aflição e depois que resolvem os seus problemas, olha, se 20 pessoas continuam indo lá, acho que é muito, hein? E se 2 pessoas a cada 100 resolvem verdadeiramente trabalhar na casa espírita, olha, tem muito lugar aí que é muito, né? Na nossa a gente consegue um percentual maior. No Amor, Perdão e Fé a gente tem um percentual maior do que isso. Mas na grande maioria vai buscar para ter a solução, resolver o problema, aí vai embora, né? Tudo bem, então vamos entender, né? E ele continua. E os rogos, né, os pedidos se multiplicam, estranhos, reprováveis, incompreensíveis. Então ele coloca, né, e olha, em atendimento fraterno, o que eu já vi de pedido estranho é uma grandeza.
ouvindo as mensagens que mandam para a Rádio Espiritismo, é cada mensagem que você pensa assim, meu Deus do céu. Entendeu? Uma coisa de doido. Até pedindo para outra pessoa morrer porque ela quer herdar o dinheiro da pessoa, ou porque ela gosta daquela pessoa, mas aquela pessoa já é casada. E olha, é um monte de coisa. É uma coisa assim de louco, viu? Vocês não fazem ideia. E que a gente fica vendo, né? Ou seja, tudo em torno do ego, né? Ela quer que fique tudo mastigadinho para ela, né? Ela não faz nada. Então, ele está falando sobre isso. Há quem peça reconforto barato na carne. Há quem reclame afeições, né? Relacionamentos indébitas. Ou seja, relações que não se justificam, que não faz sentido. Há quem suspire por negócios inconfessáveis. Que quer um negócio ali que é tão feia a coisa que ele não consegue nem confessar. E quem exija recursos para dificultar o serviço da paz e do bem. Olha, aconteceu isso, eu quero me vingar de não sei quem, né? Vocês me ajudam, tal. Gente, o que é isso? Então, o Emmanuel continua. A pergunta do apóstolo Paulo, no justo momento em que se vê agraciado pela presença divina, é padrão para todos os aprendizes e seguidores da Boa Nova. Boa Nova é o quê? Evangelho. Evangelho vem do grego evangelium, que significa boa nova. Ou seja, Jesus nos trouxe boas novas, boas informações. Porque antes, no Antigo Testamento, né, é um livro respeitável, mas é um livro que tem muito mais aspectos culturais daquela época do que aspectos morais. Como é que é, Sérgio? É isso mesmo. Tem muito mais aspecto cultural que não vale nada para o dia de hoje, nada, do que aspecto moral. Então ali ele fala, se não me engano em Levítico, que você deve chegar numa aldeia e falar assim, eu vim aqui em nome de Deus, e aí vocês vão se entregar, vão me dar suas terras e serão meus escravos. Está no Antigo Testamento. E aí ele fala, né? E se o rapaz não aceitar, você vai matar o homem, mas você fica com a mulher e com os filhos e com todos os bens. Está escrito lá no Antigo Testamento. Me lembro agora se é em Levítico ou em Deuteronômio, é um desses dois. Será que isso valeria para os dias de hoje? Eu espero que não. Então, né, repare, vem Jesus falando, pessoal, não é nada, apaga tudo isso, Que papo é esse de em nome de Deus você... E tem um monte de religião que em nome de Deus brigam e se matam, né? Então, boa nova, vem Jesus falando que não tem nada a ver essa historinha que estava lá do Antigo Testamento. Por isso, boa nova, por isso o Evangelho. O grande trabalhador da revelação não pede transferência da terra para o céu e nem descamba para sugestões de favoritismo ao seu círculo pessoal. Então, o verdadeiro trabalhador, ele não fica querendo privilégio, querendo reclamar, não. Porque senão ele não está trabalhando por amor, ele está trabalhando por interesse. Então, tem aí uma diferença. Não roga, né, isenção de responsabilidade, ou seja, não pede isenção de responsabilidade e nem foge ao dever da luta. O trabalhador verdadeiro, né? Aí vem, que farei? Disse a Jesus, compreendendo o impositivo do esforço que lhe cabia. E o mestre determina que o companheiro se levante para a sementeira de luz, semear luz, né? Plantar luz e valores, através do próprio sacrifício. Se foste chamado para a fé, não recorras ao admirador, ao divino orientador, suplicando privilégios e benefícios que justifique tua permanência na estagnação espiritual.
Ou seja, eu quero que todo mundo faça para mim e eu fico paradão, confortável ali. Ele fala, não, não é por aí. Ele coloca, procuremos com o Senhor o serviço que a sua infinita bondade nos reserva e caminharemos vitoriosos para a sublime revelação. Ó, arregaçar as mangas, arregaçar as mangas e vamos trabalhar. E vamos fazer aquilo que está ao nosso alcance. Vamos fazer aquilo que nos é possível para que a gente possa se tornar cada vez mais trabalhadores do bem, do amor, do perdão, da fé, da caridade, do auxílio, da ajuda, da paz, da alegria e por aí vai. Ok? Então é isso que ele coloca. Entrando no capítulo 27, pedi e recebereis. Itens 18 ao 21. A ação da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Então, ele no item 18, o item 18, ele fala assim: os espíritos sofredores reclamam preces, pedem por preces, né? E estas lhes são proveitosas. Por quê? Verificando que tem, né, quem nele penses, ou seja, tem gente que está pensando neles, menos abandonados se sentem, menos infelizes, ok? Entretanto, a prece tem sobre eles ação mais direta. Não é só isso dele, que bom que estão se lembrando de mim, né? Não é, a prece não é para ele ser um coitadinho. Que bom que estão se lembrando de mim, coitadinho de mim, eu estou sofrendo dano. Como é bom saber que estão lembrando de mim. Isso não leva para nenhuma construção. É bom ele saber disso, mas é um efeito muito maior. Ele coloca, reanima-os, incute-lhes. O que é incute-lhes? Sugere, introduz o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação. E, possivelmente, desvia-lhes do mal o pensamento. A prece joga energias de luz para aquele espírito, que ele se fortalece e se anima a trabalhar, a fazer, a agir, e parar de ficar sendo coitadinho dele mesmo. E, na grande maioria das vezes, arrependido pelas coisas lá que ele fez. O arrependimento, é claro que ele é importante, mas se eu ficar vivendo a minha vida, e vivendo inclusive depois da minha vida, só de arrependimento, e ficar estacionado e com pena de mim, se eu realmente estou arrependido de alguma coisa, qual é o meu papel? Consertar. Fazer agora a coisa correta. E não ficar só chorando e lamentando. No primeiro momento até tá, tudo bem. Mas vamos consertar aquilo, né? Ok? Então ele coloca, e nesse exemplo, que lhes pode não só aliviar, como abreviar os sofrimentos. Então é nesse sentido que lhes pode não só aliviar, como abreviar os sofrimentos. Ele recomenda até que a gente pegue o livro O Céu e o Inferno, na segunda parte, dos exemplos que eles colocam lá. Tá? Então, ele me lembrou muito, né? O Chico Xavier no Pinga Fogo, que falaram, né? As preces ajudam e tal. E eles falaram, quando a prece é verdadeira, é de carinho, é de saudade, ajuda muito o espírito. Mas quando é de revolta, aí acaba até fazendo mal, né? Então, os espíritos captam essas energias. Item 19. Pessoas que não admitem a prece pelos mortos, porque, segundo acreditam, a alma só tem duas alternativas: ser salva ou ser condenada para as penas eternas. Morreu, se foi bonzinho, vai para o céu, se foi malvado, vai para o inferno e vai ficar eternamente lá. Né? Muitas crenças trabalham isso. Então, se já está no céu, já está no inferno, não tem prece nenhuma para fazer. Isso é o que algumas crenças religiosas acreditam. Não tem nada a ver com o espiritismo. Por quê?
a realidade que nós espíritas vemos, e até mesmo através da ciência, com as psicografias, com as mensagens psicografadas, com a psicofonia. Ah, Sérgio, isso não é ciência, isso aí é uma pessoa ali que fica fingindo que é alguma coisa. Ah, é? Então vai procurar. Transcomunicação instrumental, tá bom? Vai procurar lá, transcomunicação instrumental. É uma ciência desenvolvida na Alemanha, que é um país que não tem nada a ver com religião, né? Onde é captado a voz através de aparelhos, instrumentos, até mesmo pelo teu celular aí, se você quiser. Aí depois me diz, então, se é ciência ou se não é. Então, repare. É provado que a vida do lado de lá continua sim. E se continua assim, o que acontece? Esse negócio de céu, de inferno, não tem nada a ver. Tá? Então, ele diz assim... Eles falam, então em ambos é inútil a prece, né? Se fosse dentro desse padrão aí. Ele coloca, sem discutir o valor dessa crença, admitamos por instante, vamos admitir por algum instante, a realidade das penas eternas e irremissíveis, ou seja, imperdoáveis, e que as nossas preces sejam impotentes para lhe pôr termo, para botar fim. Então o cara está lá mesmo sofrendo e a prece não vai adiantar nada, nunca vai botar fim naquilo. Aí ele fala, perguntamos se, nessa hipótese, seria lógico, será caridoso, será cristão recusar a prece pelos réprobos. Tem que botar o significado, né, das palavras, né? Cá entre nós, né? Tem que botar, né? A prece pelos réprobos. O que é réprobo, Sérgio? São os condenados, são os excluídos. Então ele fala, seria caridoso, seria cristão recusar a prece por aqueles que estão condenados e excluídos? Bem colocada essa questão, né? Então ele continua. Tais preces, por mais impotentes que fossem para os liberar, não seria uma demonstração de piedade capaz de abrandar-lhes os sofrimentos? Né? Seria uma coisa positiva. Na Terra, quando um homem é condenado a galés, né, a condenações perpétuas, quando não haja a mínima esperança de obter-se para ele o perdão, será defeso a uma pessoa caridosa ir carregar-lhes os grilhões, as correntes, para aliviá-lo do peso destes, né? Você vê prisioneiros até condenados à morte, né? Não tem lá um padre lá, e não tem pessoas que podem ir lá e fazem as preces e conversam com ele, né? Em sendo alguém atacado de mal incurável, dever-se-á, por não haver para que o doente esperança nenhuma de cura, né? Abandoná-lo? Aquele cara está doente, essa doença não vai melhorar nunca, né? Não tem jeito, é irreversível. Então tá, então todo mundo larga ele, abandona ele lá, deixa ele lá até ele morrer. Será que é isso que a gente vai fazer? É claro que não, né? Então ele fala, abandoná-lo, cadê? Espera aí, eu me perdi aqui. Abandoná-lo, sem lhe proporcionar qualquer alívio, lembrai-vos de que, entre os réprobos, ou seja, os condenados, né, excluídos, pode achar-se uma pessoa que vos foi cara, né? Cara assim, de caridade, um caro amigo, né? Meu caro amigo, né? Que tenha sido um amigo, talvez um pai, uma mãe ou um filho. E dizeis, se não havendo, segundo credes, possibilidade de ser perdoado e ciente, lhe recusaria um copo d'água para mitigar-lhe a sede? Mitigar é para reduzir, né? Para passar a sede? Você recusaria esse copo d'água? Você não daria um copo d'água para alguém? Então ele fala, né? Um bálsamo, né? Um alívio que lhe seque as chagas, as dores e as doenças, né? Não farias por ele o que farias por um galé, por um condenado? Não lhe darias uma prova de amor, uma consolação? Então ele fala, não, isso cristão não seria.
Se o cara me disser que não faria nada disso, então olha só, tu não fica falando aí que é cristão não, tá bom? Eu não estou falando de dizer que é espírita, eu estou falando de dizer que é cristão. Católico, judeu, judeu não, judeu não é cristão. É católico, evangélico, espírita, umbandista, ok? Então, ele coloca isso, né? Não seria cristão, então não vem dizer que é cristão. Porque se essas religiões que têm com Jesus o seu mestre, o seu guia, ele sempre nos ensinou a ajudar, auxiliar e amparar qualquer que fosse aquele irmão ali que está em prova, que está em dificuldade, não é isso? Então ele continua falando aqui, né? Uma crença que petrifica, né, o coração. Então, petrificar transforma em pedra o coração. Uma crença que transforma em pedra o coração é incompatível com a crença em um Deus que põe na primeira categoria dos deveres o amor ao próximo. Então ele já foi bem colocado esse argumento, né? Ah, não, ele está condenado e tal. Ah, então tá. Então se ele está condenado, eu não posso fazer uma prece, não posso fazer uma caridade, não posso fazer nada, né? Ora. Então ele coloca isso aí para a gente refletir. A não eternidade das penas não implica a negação de uma penalidade temporária, dado não ser possível que Deus, em sua justiça, confunda o bem e o mal. Ora, negar, nesse caso, a eficácia da prece, fora negar a eficácia da consolação, dos encorajamentos, dos bons conselhos, fora negar a força que aurimos, né, que tiramos do nosso interior, da assistência moral dos que nos querem bem. Então ele coloca que aquelas pessoas que estão em sofrimento, encarnadas ou desencarnadas, volto a falar, não gosto da expressão penalidade ou castigo ou nada disso. Eu entendo muito mais como causa e efeito. Ela está colhendo os frutos, as consequências das suas ações erradas e diante disso, né, ele vai colher as consequências. Mas essas consequências não são eternas. Elas, num determinado momento, aquelas consequências vão ser eliminadas para ele continuar fazendo novos plantios. Sérgio, mas e o cara que foi condenado para ficar numa prisão perpétua? Ou seja, pelo resto da vida. Isso não é perpétuo, né? Eterno. Então vamos ver o que é eterno. Se você levar em consideração esta encarnação como a vida inteira, talvez, mas é provado que a gente continua. Reencarnamos, reencarnamos, reencarnamos. Então aquele cara que está na prisão perpétua, ele vai morrer e vai reencarnar. E ele vai reencarnar livre. Ele vai ter uma nova chance. Todos nós temos, ok? Item número 20. Vamos lá, item 20. O item 20 ele fala o seguinte: outros se fundam numa razão mais especiosa, mais ilusória. Que razão é essa? A imutabilidade dos decretos divinos. Imutabilidade é o que? É aquilo que não muda, é aquilo que é eterno. Então os decretos divinos são eternos. E aí eles falam, né? Deus, dizem esses, não pode mudar as suas decisões a pedido das criaturas. A não ser assim, careceria de estabilidade o mundo. Se Deus fosse mudar porque eu estou pedindo, né? O homem, pois, nada tem de pedir a Deus, só lhe cabendo submeter-se a adorar. Então tem muitas vezes que fala isso, né? Ok. Ele continua aqui respondendo. Há, nesse modo de raciocinar, uma aplicação falsa do princípio da imutabilidade da lei divina. De que a lei divina não vai mudar nunca. Ou melhor,
Aí ele fala, ignorância da lei no que diz respeito à penalidade futura. Essa lei revelam-na hoje os Espíritos do Senhor quando o homem se tornou suficientemente maduro para compreender o que, na fé, é conforme ou contrário aos atributos divinos. Então ele está dizendo que, antigamente, a gente não tinha conhecimento ou amadurecimento para compreender certas questões. Então ele tinha que botar daquele jeito mesmo. À medida que a gente vai aprendendo e vai conhecendo, a gente começa a rever e reavaliar determinados conceitos. Como esse que eu falei ainda agora, de castigo ou de penas. Não é nem castigo nem pena, é causa e efeito. Ok? Segundo o dogma. O que é dogma? É aquela crença religiosa que não se pode contestar. Então ele fala, segundo o dogma da realidade, da eternidade absoluta das penas, não se levam em conta ao culpado os remorsos nem o arrependimento. É-lhe inútil todo desejo de melhorar-se. Está condenado a conservar-se perpetuamente no mal. Então ele fala, se aquela pessoa não se arrepende, não tem nada, ela vai ficar no mal ali direto, né? Se a sua condenação foi por determinado tempo, a pena cessará uma vez expirado, né, esse tempo. Mas quem poderá afirmar que ele então possua melhores sentimentos? Quem poderá dizer que, a exemplo de muitos condenados da terra ao sair da prisão, ele não seja tão mau quanto ele era antes? Então ele fala, no primeiro caso, seria manter na dor do castigo um homem que voltou ao bem. O cara cometeu um erro, cometeu crime, ficou preso, pagou lá a pena dele, ele se arrependeu, ele fala, nunca mais farei isso, agora vou fazer o bem. Mas aí eu falo, não, é eterno, agora quem mandou, é eterno. Então aquele cara, ele vai estar condenado, né? Ele coloca aqui também o seguinte, no segundo, então o segundo, que ele sai ali da prisão, seria agraciar a um que continua culpado. Que aquele saiu da prisão e vai fazer a mesma besteira de antes, né? Então ele diz, a lei de Deus, a lei de Deus é mais previdente, sempre justa, equitativa, né? Trabalhando a igualdade, e misericordiosa, não estabelece para a pena, qualquer que esta seja, duração alguma. Ela se resume assim. E aí a gente vai agora para o item número 21. O homem sofre sempre a consequência de suas faltas. Não há uma só infração para a lei de Deus que fique sem a correspondente punição. Não há uma infração que não tenha a correspondente punição. Eu, Sérgio, eu gosto mais. Não há uma atitude que não tenha consequência. Porque quando é a atitude boa, a consequência é boa. E quando a atitude é ruim, a consequência é ruim. Não seria lógico isso? Deu para perceber isso aí direitinho? Mas tudo bem, ele está colocando, não tem uma infração que não tenha punição. Ok, ele usa essa terminologia, essa forma aí de abordagem. Mas causa e efeito. Tive uma atitude positiva, tenho um resultado positivo. Tive uma atitude negativa, vou ter um resultado negativo. É simples assim. Então, ele continua aqui. A severidade do castigo, de ser severo, né, de ser duro, né, é proporcionada para a gravidade da falta. Você imagine, de repente, uma pessoa comete um erro. Vamos lá, o sujeito cometeu lá um crime.
tá preso, vai ficar preso a vida toda. E aí um outro estava meio apertado, né? Não tinha lá, não conseguia se aliviar, fez xixi na rua, no poste. Também está preso o resto da vida. Será que faz sentido isso? De repente ele pode até ser preso. Mas esse cara vai ser preso, não vai ficar o resto da vida preso, porque ele fez xixi na rua. É uma coisa errada? É uma coisa errada. Pode fazer isso? Não, não pode fazer isso. Mas ele vai ser condenado pelo mesmo critério do outro que cometeu um homicídio? Peraí, tem alguma coisa errada aí, não é verdade? Então é isso que ele está colocando. Ela é proporcional à gravidade da falta. Então, se os castigos, ou as penas, ou as punições são proporcionais à gravidade da falta, então não tem pena eterna, não tem castigo eterno, ué. Ou castigo eterno para todos, como é dito em muitas religiões. Foi isso que ele quis colocar. Deu para entender aí esse raciocínio? Continuando, né? Indeterminada é a duração do castigo para qualquer falta. Ele diz, fica subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno para a senda do bem, para o caminho do bem. A pena dura tanto quanto a obstinação do mal seria perpétua, se perpétua fosse a obstinação. Então ele fala, dura pouco se pronto é o arrependimento. Não confunda aí, gente, arrependimento com falsidade, né? Eu errei, eu tô arrependido, tô muito arrependido, me libera aí. Aí o cara, tá, eu te libero. Ele, opa, valeu, obrigado. Ele continua fazendo. Não. Na verdade, aquela pessoa que verdadeiramente se arrepende, ela não pede nenhum privilégio. Ela não pede privilégio, ela pede oportunidade. Olha, pisei na bola com você, fiz errado, me perdoa, estou arrependido e eu vou te ajudar a partir de agora. Eu vou te ajudar para consertar aí a besteira que eu fiz com você. Isso é um arrependimento verdadeiro. Agora, eu chego, olha, eu me arrependi do que eu fiz, me perdoa, tal, né? Olha, tá, obrigado aí, ó, tchau, se vira aí, tá, ó, se vira aí com a besteira aí que eu fiz, agora é problema teu, valeu, hein, de ter me liberado, que eu tô arrependido. Isso não é arrependimento, isso é falsidade, né? Cá entre nós, ok? Então ele continua aqui. Desde que o culpado clame, né, implore, peça por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede a esperança, mas não basta o simples pesar do mal, daquele mal causado. É necessária a reparação pelo que o culpado se vê submetido a novas provas, em que pode, sempre por sua livre vontade, praticar o bem, reparando o mal que haja feito. É exatamente aquilo que eu falei, né? Não confundir arrependimento verdadeiro e confundir com falsidade, disfarçada de arrependimento, né? Tá? O homem é, assim, constantemente o árbitro, né, de sua própria sorte. Vamos botar aqui, o juiz de sua própria sorte. Já botei aqui. Pertence-lhe abreviar ou prolongar indefinidamente o seu suplício, né? A sua dor. Assim como ele também pode prolongar indefinidamente a sua felicidade. Seja a felicidade ou seja a desgraça, é a gente que tem esse ponto de poder. A gente tem esse poder, ok? Então a sua felicidade ou a sua desgraça dependem da vontade que tenha de praticar o bem. Tal a lei imutável e em conformidade com a bondade e a justiça de Deus. Então essa lei não muda, está de acordo com a bondade e a justiça de Deus. Assim o espírito culpado é infeliz. Aliás, assim o espírito culpado e infeliz pode sempre salvar-se a si mesmo. Ele tem essa condição de salvar a si mesmo.
A lei de Deus estabelece a condição em que se lhe torna possível fazê-lo. O que mais das vezes lhe falta é a vontade, a força, a coragem. Se por nossas preces lhes inspiramos essa vontade, se o amparamos e animamos, se pelos nossos conselhos lhe damos as luzes que lhe carece, em lugar de pedirmos a Deus que altere a lei de Deus, tornamos-nos instrumentos da execução de outra lei, que é de amor e caridade. Eu não quero que Deus altere a lei para ele. Eu quero que ele se modifique e tenha a oportunidade de reparar os erros. Ok? É essa a questão. Execução da outra lei, também sua, que é a lei de amor e caridade. Execução em que, desse modo, ele nos permite participar, dando nós mesmos, com isso, uma prova de caridade. E aí ele fala, né? Veja-se o céu e o inferno, primeira parte, capítulos 4, 7 e 8. Ok? Então, observando nesses livros aí, a gente vai poder estudar e compreender melhor esses processos. Tá certo? Bom, agora vamos para a prece pelas pessoas queridas, amigos ou inimigos, encarnados ou desencarnados. Eu vou começar a prece quando eu disser pausou. Você pausa aí para mencionar os nomes dessas pessoas, tá bom? Então vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, viemos neste momento fazer um pedido muito especial por cada irmãozinho ou irmãzinha, encarnado ou desencarnado, onde quer que se encontre, que receba do alto a ajuda, o auxílio, o amparo, o esclarecimento e o fortalecimento, com todas as boas energias, todas as oportunidades e possibilidades que o alto lhe permite, para que assim trabalhe no progresso, na evolução e no desenvolvimento. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Vamos então mencionar os nomes dessas pessoas. Pausou aí então? Soltou o pause, né? Chegou então a hora da gente fazer a fluidificação da água. Fluide o que? Fluidificação. Através das preces, né, a gente vai enviar energias junto com a espiritualidade que vai alterar essa capacidade aqui da água, né, deixando ela mais harmonizada para que a gente possa beber dela. Se você for aqui, ó, Minutos de Espiritismo número 23, você olha lá que tem o estudo completo. Mas Sérgio, a água pode mudar mesmo? Eu vou abrir aqui um parênteses, né? Se vocês procurarem o trabalho de um japonês chamado Masaru Emoto, Masaru, M-A-S-S-A-R-U, Masaru, e escreve Emoto, E-M-O-T-O. Ele fez um estudo que ele fotografava as moléculas da água. Congelava a água e fotografava. Quando falava palavras agressivas, aquela água ficava toda arrebentada. Quando ele falava palavras amorosas, a água ficava igual floquinhos de neve, toda bonitinha, né? Então é provado cientificamente como a água se altera. E essa fluidificação é o que a gente vai fazer, colocar a água mais harmonizada para nós mesmos, tá bom? Então vamos fazer a seguinte prece. Bota aí a água, o vasilhame aí na mesa, né? E a seguinte prece. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, viemos neste instante pedir-lhes para que possa esta água, neste momento, receber os melhores fluidos, energias e vibrações, de forma que ao contato dela com o nosso organismo, nos proporcione tudo aquilo de bom, de melhor ou de necessário a cada um de nós. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, estou fazendo aqui a fluidificação, está feita, né? Já vou beber aqui a minha aguinha. Saúde! E vamos então para a prece de encerramento. Vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores, nossos anjos da guarda, obrigado por mais esta oportunidade que nos foi dada ao estudo, ao aprendizado e ao conhecimento. Agradecemos aos anjos guardiães pela limpeza espiritual que foi feita neste local, pela harmonização e pelo equilíbrio, que
possamos fazer a nossa parte para que durante a semana esta casa permaneça assim como se encontra agora, espiritualmente falando, que possamos colocar em prática todos os valores estudados e aprendidos aqui e que nos seja possível também retornarmos na próxima semana para mais um Evangelho no Lar. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, sendo assim, né? Estamos finalizando o estudo de hoje, tá bom? Fiquem com Deus, tenham todos uma ótima semana e encontro marcado na semana que vem. Tchau, tchau!